E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Passagem que introduz o Sermão do Monte, um sermão que Jesus proferiu, muito conhecido, no qual ele mostra ali ensinos extraordinários, valores totalmente contrários aos valores do mundo. E introduz com as bem-aventuranças. Bem-aventuranças porque a expressão bem-aventurado, né? E bem-aventurado significa feliz. A palavra makarios, no grego, no original, significa feliz, mas é muito mais do que feliz. Acima de qualquer padrão do mundo. O conceito de felicidade que Jesus apresenta é um estilo de vida, que vai além de circunstâncias, de emoções, mas é uma característica. E aqui em poucos minutos não dá para nós fazermos um estudo profundo em cima disso. Mas vamos aqui resumir mostrando o seguinte. Jesus, o homem, a felicidade que o homem busca, ela está condicionada à sua estrutura. E qual é a estrutura do homem? Depois que entrou o pecado, o homem virou o centro. O ser humano é o centro, ou seja, o egoísmo, né? Então a felicidade do homem está condicionada a esse estado do homem, estado egoísta, né? O centro em si mesmo. E aí só vai se sentir feliz com coisas materiais, né? Com riqueza, com situação financeira, situação amorosa e por aí vai, né? Ou seja, satisfazendo aquilo que lhe incomoda, né? Sempre ele o centro. E a felicidade que Jesus mostra não tem nada a ver com esse estilo, né? É muito diferente. É algo que mostra as características espirituais, valores espirituais. Quando diz ali, bem-aventurado, feliz, humildes de espírito, mansos, os que têm fome e sede de justiça, ou seja, a justiça de Deus, a verdadeira, aquela que é a doutrina do Senhor, fazendo justiça no mundo, que ela é perfeita, que ela é agradável, ela é perfeita, então não tem do que temer, e pelo contrário, tem que ter ansiedade para que essa justiça seja realizada, a justiça de Deus. E aí vem limpos de coração, que é santidade, pacificadores, né? Aquelas pessoas que não jogam gasolina na fogueira, né? Enfim. Mas então esse estilo de vida é um estilo de valores espirituais. Agora, temos que entender ali, queridos, que essa expressão bem-aventurados, ela está implícito ali o verbo ser. Ali não está dizendo, Jesus não disse, bem-aventurados serão aqueles que passarem passarem a chorar, que passarem a ser mansos. Não. Ou é ou não é. Então está implícito ali, assim, bem-aventurados são. Bem-aventurados são aqueles que, ou seja, ou a pessoa é feliz ou não é. Ou ela tem essas características ou não tem. E aí temos aí uma boa e uma má notícia. Primeiro a má notícia. A má notícia é que ninguém consegue ter essas características por si só. Porque ela precisa estar totalmente imbuídas, pensando, por exemplo, no próximo,
pensando o bem do outro fora de si mesmo. Então ele não consegue de si mesmo, por exemplo, a partir de agora eu vou ter fome e sede de justiça, a partir de agora eu vou ser manso, a partir de agora eu vou ser pacificador. Pode até ser durante um tempo, mas tem prazo de validade, porque continuamente sendo assim, o ser humano ele não consegue. Então essa é a má notícia. E a boa notícia? A boa notícia é o que está no versículo 1. O versículo 1 diz assim, que Jesus, vendo as multidões, se assentou, e quem se aproximou dele? Os discípulos. Ou quem se aproximar? Os discípulos se aproximaram e sentaram com Jesus e passou a ouvir a Jesus, o Mestre. Um costume que havia naquela época, né? Aquele costume antigo de os discípulos se assentar com o Mestre e passar a ouvi-lo e acompanhar aqueles ensinos. Ou seja, se assentar com Jesus. Se assentar com Jesus, aí vai se encher de Jesus. Jesus vai transformar o ser e vai colocar valores espirituais. E aí essas características serão naturais nas pessoas que se assentarem com Jesus todos os dias, ouvindo do Senhor na sua palavra. Agora, é necessário se esvaziar de si mesmo. E com Jesus, para se aproximar de Jesus, sentar com Jesus, tem que se esvaziar de si mesmo. Olha só, o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2 que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo. Ora, se Jesus, tendo Deus, se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, não deixando de ser Deus, mas se esvaziou de si, uma coisa milagrosa e misteriosa para se identificar conosco, quanto mais nós, que temos o centro em nós mesmos, somos egoístas, temos que nos esvaziar de nós mesmos, humildes de espírito. Aí, para o reino dos céus, passa realmente a ser nosso, junto com Cristo. E essas características vão ser naturais. Agora, o mundo não gosta disso, o mundo não suporta esse tipo de valores. E o que acontece? Né? Sujeito a perseguições, a ser descartado em tudo, a ser negligenciado. Na história nós vemos isso, os cristãos sendo muitas vezes acusados de coisas que não fizeram, mas isso é por quê? Porque realmente essa postura o mundo não suporta, né? E aí então, quando Jesus fala, olha, e essa é a felicidade. Aí a perseguição, né? Justamente a perseguição, a injúria, justamente aí que está a felicidade. Porque esse estilo de vida é algo eterno, é algo perpétuo. A felicidade humana, nas coisas, nas circunstâncias, elas vão se findar, elas morrem aqui mesmo. Mas aqui Jesus fala, bem-aventurados ou felizes vocês são, quando houver então essa perseguição. E aí o versículo 12 diz, olha, regozijai-vos porque é grande o vosso galardão que está nos céus. Olha aí a felicidade. Portanto, qual é o segredo? O segredo é se assentar com Jesus. Se assentar com Jesus, ouvir de Jesus, se encher de Jesus, que é o mesmo se encher do Espírito, se encher dele através da palavra do relacionamento, aí essas características serão naturais em nosso ser. Faço uma pergunta aqui para todos nós. O que nós sentimos, o que você sente quando, por exemplo, você vê na mídia pessoas blasfemando contra Deus, fazendo piadinhas sujas, essas coisas, esses valores que não são do Senhor? O que sente? Sente uma repulsa? Sente uma repúdia? Se você sente isso e confronta isso, e possivelmente poderá ser perseguido por causa disso, então você é feliz, porque você se assenta com Jesus todos os dias. É assim que nós devemos ser. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que sejamos realmente, que tenhamos todos os dias esse assento ao lado do Senhor Jesus.